Olá, tudo bem? Estamos de volta. Estaremos dando início a uma série do D2Bridge com Lazarus e o site este que está aqui, d2bridge.com.br, e vemos aqui os idiomas suportados e a compatibilidade, desde o Delphi Seattle até o 12, né? E Lazarus também, né, que está desatualizado, mas já está com suporte para o Lazarus 4, recém-lançado. Para fazer o download, né? Tem aqui o repositório SVN, mas nós vamos instalar um Lazarus para o OPN, depois a gente volta aqui, que é interessante também ter uma pasta com framework, utilizando o Tortoise para atualizar aqui os fontes, para termos uma versão mais atual, porque no OPM pode demorar a sair uma versão mais atualizada. Então, estou aqui com Lazarus 4, sem nada instalado, vamos começar a instalação. Temos aqui no novo, né? Não aparece D2Bridge. Deixa eu iniciar aqui uma aplicação zerada, mas vamos começar a instalação então no framework. Na verdade, o framework não precisa ser instalado. Basta eu apontar o caminho para a pasta onde eu baixei o framework, onde estão as fontes. Mas nós vamos instalar o Wizard. Então vamos usar essa nova forma de instalar aqui pelo OPM, que é o gerenciador de pacote online. Antes de instalar o D2Bridge, vamos instalar o Wind, que é uma dependência, o Wind 10. Temos no canal um tutorial desde o básico até o deploy em Delphi. E os recursos que são ensinados nessas aulas também podem ser aplicados no Lazarus. Mas resolvemos iniciar um tutorial de Lazarus desde o básico para que possa, né, apresentar essa ferramenta nessa IDE que é open source, né, o Lazarus. Eu também estou portando minhas aplicações do Delphi para o Lazarus. Vamos construir a IDE. Como eu falei, o D2Bridge em si não precisa ser instalado. Poderíamos trabalhar com uma aplicação já criada sem fazer nada disso. É claro que o Wind ainda é dependência até para usar a aplicação de modo geral. Mas como essa instalação do Lazarus está zerada, né, então não tem nada instalado, começamos pelo Wind. Bom, depois dessa dependência instalada, vamos instalar então o D2Bridge, focando aqui a questão do Wizard. D2Bridge, temos aqui, então podemos usar tanto 32 como 64 bits. Estou com esse Lázaro 64 bits, a última versão 4.0. Estamos instalando então o D2Bridge, versão 2.07. Mais uma vez eu construí a IDE e agora, após a IDE ser construída, eu vou instalar algumas dependências do meu projeto, né? Não que o D2Bridge necessite delas. Vou instalar os Zeus e o Forte Report, né, que eu vou usar aqui nos meus exemplos. Instalando os Zeus e agora eu vou instalar o Forte Report. Pronto, então o D2Bridge eu vou poder migrar, né, eu vou poder portar minha aplicação LCL no Lázaro para o web. Então, o objetivo desse tutorial básico será transformar essa aplicação aqui, mais ou menos o que fazíamos no Delphi, vamos fazer agora também no Lázaro. Então, uma aplicação no Windows, um Prod, né? Então, com as funcionalidades de editar, novo, buscar, excluir. As nossas aplicações hoje que funcionam no Windows, a gente pode transformá-las em web, usando o D2Bridge. Qual a vantagem que eu vejo em relação a Unigui, a IntraWeb, é que eu não vou precisar usar componentes, por exemplo, o IntraWeb tem o seu próprio edit, seu próprio label, e você tem que criar um formulário, né, e montar ele com aqueles objetos próprios do framework, né, IntraWeb, o Unigui também da mesma forma, mas no D2Bridge eu vou usar os mesmos componentes que eu uso aqui na LCL, eu vou importar para a web, mantendo todas as funcionalidades, né, dos botões, né, todo o meu código, toda a minha lógica. Eu não preciso portar ela para outra tela usando outros componentes. Então, eu acho que essa é uma das vantagens do D2Bridge, além de ser open source, né, e tem uma comunidade com milhares de desenvolvedores atuantes, desenvolvendo o projeto diariamente e testando, né, e aprimorando esse framework. Então, há inúmeras vantagens em relação aos outros. E a partir desses exemplos, né, vocês vão ver que se confirma, né, essa minha afirmação. Vamos transportar
Então vamos importar essa aplicação que é o Windows para uma aplicação web. Poderíamos, né, já a partir daqui já ir alterando toda a estrutura dela e formando, né, essa aplicação, incluindo as unidades necessárias. Mas uma forma que eu acho mais prática é você criar um projeto novo em D2 Bridge e pegar esses formulários e colocar no projeto e adaptando-os para funcionar com D2 Bridge. Ele vai continuar funcionando D2 Bridge e o Windows. Então, o web e o Windows. Então, minha aplicação vai funcionar nas duas plataformas. Uma vez instalado, né, o Wizard, quando a gente instalou ali pelo OPM, então, quando eu venho aqui em novo, já tem essas opções aqui. Tem todos esses itens aqui que eu posso criar, né? O formulário da Tamoda, o CRUD, né? Ele traz aqui também um modelo de CRUD já pronto, com todas as funcionalidades, né? Para que eu possa criar um principal, depois herdar isso para meus formulários. E eu posso criar aqui também um projeto novo. É assim que nós vamos fazer. A primeira coisa que ele pede, na primeira vez, né, no AbroWizard, é eu dizer onde está o framework. Quando eu instalo pelo OPM, ele também já me traz uma cópia do framework. E como eu coloco a minha configuração aqui em uma pasta separada, então o OPM instalou aqui. Se você não tem essa pasta, vai provavelmente estar na pasta do lado. Então, em pacotes, nós temos o D2 Bridge Framework. Então, source, então poderia apontar aqui para essa pasta dentro de source. Ele já teria então aqui o framework. A gente volta aqui, que ele instalou junto com o Wizard, né? No OPM ele instalou tanto o Wizard como o próprio framework. Eu costumo instalar pelo Tortoise SVN e para que eu mantenha o framework atualizado, em toda atualização que sai no repositório eu atualizo. E só vou atualizar aqui no OPM de novo se por acaso o Wizard mudar. Por enquanto, né? Então não vou precisar ficar atualizando por aqui. Então, ao invés de eu usar esse caminho, eu já instalei ele aqui em uma pasta, pelo SVN, eu vou apontar aqui para a minha pasta, então. ED2 Bridge, Framework. Ele agora está puxando na minha instalação que eu fiz pelo Tortoise. Vou mostrar agora como é que instala pelo Tortoise. Para instalar o D2 Bridge pelo Tortoise, né, a gente vem aqui no site do D2 Bridge, temos lá embaixo o link, né, do repositório SBN, copio esse link e vou precisar do Tortoise, né? Então, uma vez o Tortoise instalado, né, Tortoise SBN na minha máquina, faço o download por aqui, instalo, ele vai abrir minhas opções aqui na pasta, por exemplo, essa pasta de D2 Bridge e abre Tortoise. Pode vir aqui em Checkout, cola o endereço do repositório, pasta que ele vai instalar, né, CP observar para não ter uma subpasta, né? E ok. Ele vai fazer o download dos fontes do repositório, né? É importante ter ele instalado para saber, embora a gente tenha instalado pelo OPM lá no Lazarus, mas você tendo esse repositório nessa pasta, você vai poder manter atualizado via Tortoise. Qualquer atualização que sair, se atualiza antes do OPM, né? Além dos fontes, também tem os demos, e para nós o principal demo é o do Lazarus, pois é um demo só exemplificando os recursos que o framework tem. Pronto, instalado. Quando sair uma nova versão, basta vir aqui de novo, Tortoise, e fazer o update. Então, ele vai atualizar meus fontes aqui do meu framework. Então, uma vez instalado, né, só mudei aqui o nome da pasta, estava como D2 Bridge, eu coloquei D2 Bridge Framework. Então, vamos criar um projeto novo, né, usando aqui o Wizard. Escolhi a pasta onde vou criar. O nome do projeto vou colocar Contas Win Web Lives de Lázaro. Aqui ele pergunta se eu quero adicionar o LCL nesse projeto novo, então é um projeto vazio. Então eu vou marcar para ele funcionar nas duas plataformas, tanto o Windows como o Web. Porta, né? Aqui ele me permitiria escolher templates. Nós vamos ver mais à frente. Essa mesma aplicação que estamos hoje fazendo, vamos fazer sem template. Mas depois vamos usar um desses templates. Por exemplo, temos vários templates aqui que são gratuitos. Posso também comprar um template na internet ou baixar um outro gratuito e usar.
mas por hora vamos sem template. Aqui eu escolho se o menu vai ser lateral ou vai ser superior. Vamos deixar lateral e vamos usar essa funcionalidade aqui para já criar uma tela de login. Aqui é caso eu use, né, site seguro, né, com um certificado SSL, por enquanto não, meu idioma. São muitos idiomas já traduzidos, e se eu quero colocar algum CSS extra, algum JS, algum JavaScript, pronto. Ele já criou meu projeto. Ele já cria aqui as opções de debug, tanto para web, debug e release, como para Windows. Então vamos testar aqui o projeto que ele criou. Vou aproveitar essa estrutura que ele criou para inserir aqui agora o meu projeto Windows e vou mesclar aqui com essa estrutura já pronta. Autorizar, criar um servidor e vamos aqui para abrir aqui a página da minha aplicação. Senha básica que é admin, né? Claro que aqui está fazendo uma verificação básica, depois eu posso chamar do banco de dados, verificar se a senha e o usuário estão corretos. Pronto. Então, ele criou aqui alguns labels, né? Alguns textos aqui em HTML e um menu. De onde vem isso aqui? Então, tem aqui a Unity 1, que é exatamente isso, esse menu principal que ele importou para o web. Todo esse menu aparece aqui na minha aplicação, com menus e submenus. Isso aqui está lá no meu componente, né, o Windows. E esses labels aqui, ou esses textos em HTML, de onde vem? São esses aqui, né? Está até obedecendo o formato aqui negrito, tamanho da fonte. Então ele colocou de forma proporcional na importação, né? E para ver a importação disso, por exemplo, tem uma procedura chamada export de 2 bridge. E para exportar o menu, bastou isso aqui. Exportou o menu todo, todas aquelas funções já caiu todo no lugar certinho. E os labels estão sendo exportados aqui e eles indo com o formato que está na tela, né? Então ele está usando a mesma fonte, o mesmo tamanho, ou seja, de forma proporcional, é claro. Então, a partir desse modelo, a gente vai colocar agora a nossa aplicação, que era o Windows. Vamos mesclar aqui com esse projeto novo para funcionar na web. Então, a partir desse projeto, né, de modelo que criamos com o Wizard, vamos migrar a aplicação LCL para o Windows, colocar ela aqui e vamos adaptar, né? Vamos utilizar esse nosso projeto e vamos aproveitar então as configurações dos forms para podermos ver qual alteração teremos que fazer. Em primeiro lugar, vou copiar aqui a pasta source desse projeto Windows para o novo projeto. Aqui está as units, né, da minha aplicação original, né, Data Model e história de cadastro, consulta. Então, vou colocar aqui no projeto que criamos e vou importar as units que eu vou utilizar e vou fazer importação para a web. Lembrando que após essa adaptação, né, para o framework D2 Bridge, eu vou poder usar o mesmo projeto tanto na web como continuar usando o Windows, esse mesmo projeto que eu estou fazendo agora. Então, vou pegar aqui o cadastro de tipo, com tipo, data module e forma principal. Não vou criar nada no início. Vamos começar com forma principal. Então, o forma principal que está usado na LCL normal. Eu vou aproveitar aqui o Form 1, que já está adaptado para o D2 Bridge, e vou fazer as mesmas adaptações no meu form principal. Inclusive, vou trocar esse primeiro form para o meu, né? A princípio, eu vou utilizar ele para usar o mesmo padrão, né? Primeira coisa é declarar, então, essa unit. E como está aqui declarado, como está aqui comentado, né? É bom sempre deixar ela por último. Todas as units que eu for utilizar, deixar ela sempre no final. Outra adaptação que eu
posso já ver aqui é que ele tem que ser dado, então, D2Bridge form e não do T-form. Também não vou usar a variável global, ao invés dela, eu vou criar uma function para criar uma instância, já que esses formulários eles são criados ou instanciados em cada sessão, né? Então não é como no Windows que é apenas, né, monousuário ali, abre a aplicação o exe e só cria uma instância. Não, nossa aplicação ela vai gerar um servidor web e toda vez que algum cliente, algum navegador acessar, irá criar uma instância. Então não vai ser mais essa variável global, vai ser agora uma função, como está aqui. E eu vou criar a função com essa aqui no exemplo do form 1. Ela fazer essa funcionalidade de instanciar esse form, né? Cada sessão vai haver uma instância diferente desse form. Ele deixa de ser aquela variável global para virar uma função que, a ser chamada, retorna uma instância. Outra coisa é estender essas procedures da classe D2Bridge form, que serão usadas para renderizar na web, aqui em Protect. E vamos copiar também, então, essas procedures. A principal será essa aqui, embora a gente vá utilizar demais em determinada situação da renderização. Coloca logo aqui em cima também. Vamos chamar as outras também. Estão comentadas, não estão sendo utilizadas no momento. Aqui há modelos, há exemplos aqui que estão em comentário que indica como são usadas essas procedures, né? Que é para receptar, né, os objetos, né, no momento que está renderizando, no início dessa renderização, e eu posso alterar aqui alguma coisa. Vou manter da mesma forma essa outra, que é toda vez que renderizar, né? Então eu posso também receptar essa procedure e executar algo nos elementos HTML. Copiar também as duas e vou colocar aqui. Então eu estou adaptando um formulário normal para ele se tornar um formulário D2Bridge. Pronto, a princípio seria isso. Agora falta eu exportar, né, nessa procedure, nesse método export D2Bridge, é onde eu exporto meus componentes LCL para o web. Então, tiro da aplicação, tiro da janela, então, web, subtítulo. Mais à frente, quando a gente for trabalhar com template, provavelmente no próximo vídeo, esse vídeo vai ficar longo, então no próximo vídeo vamos fazer essa transformação de, aqui a gente está trabalhando com D2Bridge puro, né, sem template, HTML, mas na próxima aula a gente vai utilizar template. Vou mostrar como é que a gente trabalha. Então, com o D2Bridge itens add, nesse bloco eu vou exportar os componentes LCL para se tornar então em HTML. Então aqui é a forma de exportar o menu. Ele vai fazer isso, esses labels. Eu não tenho aqui no form principal, então não vou estar exportando nenhum label. Só o menu principal por enquanto. Só para exemplificar, vamos exportar aqui um label. Aqui não existe, eu criá-lo aqui. Colocar uma fonte e uma cor. Vamos ver se ele exporta com essas propriedades. Pronto. Então aqui o nosso form principal já está pronto para ser renderizado como HTML. Foram poucas mudanças, só fiz mudar a classe, né, para isso eu usei a Unity no framework, D2Bridge Form, criei essas procedures que vão tratar da renderização, né, exportar, né, os objetos, isso aqui é a primeira coisa que ele faz, e essas duas interceptam a renderização em algum momento, né, no início ou quando renderizar, eu posso também trabalhar e alterar algum componente HTML. Então, a variável global eu tirei e transformei ela em uma função para que ela instancie, né, esse form toda vez que começar uma sessão nova. E aqui no Spot D2Bridge a gente fez
as configurações, né, de título, subtítulo e exportamos os componentes da nossa tela. Então, só isso já vai gerar, né, esse Form 1 na web. Vou criar aqui também mais um submenu, vou chamar aqui de Home, que é para quando eu quiser voltar para a tela inicial. Pronto, agora só que eu tenho que substituir, né? Tirar essa Unity 1 para substituir por esse aqui. Vamos aqui no projeto. Primeira tela que vai chamar o login, né? Que a gente criou esse modelo com login. Aqui eu não preciso mexer, vou mexer lá no login. Claro que aqui está uma autenticação básica, né? Só para simplificar. O ideal é depois a gente buscar no banco de dados, usuário e senha e validar, né? Que new uses, então eu vou chamar o form principal. Então, vamos testar. Enquanto ele compila, a gente lembra que na versão anterior que compilamos, ele aparecia esses livros e esse main menu aqui com outras funções, né? Deixa eu ver meu menu onde está. Pronto, compilou. Temos aqui a tela de login e está aqui o nosso dashboard, né? Está aqui o título, o subtítulo e aqui o label que a gente exportou e o menu. Não vou abrir aqui, a gente já tinha feito lá no Windows, na LCL, essa formulário aqui, mas ele não vai abrir, porque na realidade ele vai estar abrindo no servidor, ele não está ainda adaptado a abrir um form D2Bridge, ou seja, exportar os componentes como a gente fez aqui. A gente vai trabalhar isso agora nessa tela aqui, que é com tipo. Então vamos também converter esse formulário normal para um formulário D2Bridge. Claro que a gente poderia, como iniciamos um projeto novo, fazer tudo do zero, mas aqui eu estou demonstrando como fazer uma aplicação já pronta para ser convertida para usar o framework. Então, seguindo o mesmo passo que fizemos no form principal, vamos já copiar esses procedures, fazer a função, colocando esse letras bridge form aqui no finalzinho, mudando então aqui a classe do meu form, criando aqui a assinatura das procedures, dos métodos, que eu vou estender. Aqui vai ser functional mais variável global, para também criar a instância. E aqui na exportação, colocar o nome aqui, cadastro de tipo. Template a gente vai ver no próximo vídeo. E aqui, então, nesse bloco, eu vou exportar os componentes. Só que agora eu tenho vários componentes, né? Eu tenho essa linha de componentes, esses botões. Veremos que esse botão, por exemplo, editar e excluir, eu não vou exportar assim. Eu vou colocar dentro do grid. Então, tem essa linha e tenho esse dbGrid para exportar. Eu já criei também um botão para fechar. E também mais um componente que eu vou exportar agora para a web. Então, vamos fazer isso. Sai de menu, não vou estar exportando, sim os objetos da minha tela. Como aqui eu tenho uma linha, né, de objetos, então eu vou exportar uma raw, né, uma linha. Eu vou agrupando esses objetos para que eles fiquem, né, isso de forma responsiva e ao mesmo tempo organizados. Esse label não tem. E vou exportar aqui então, usando esse form group, para que fiquem juntos. O label aqui, localizar, que poderia simplesmente aqui colocar um string aqui, entre aspas.
mas eu fazendo assim vai ficar sincronizado com a aplicação Windows, ou seja, se eu chegar aqui trocar esse label para buscar, automaticamente quando eu exportar também vai buscar. Então, eu vou colocar assim o componente e o capture. E nesse form group, além do capture, eu coloco também o edit. E o edit localizar. Deixa eu configurar aqui o Lazarus para ficar melhor visível aqui na tela. Aqui, control. Essa opção contorno no editor. Vou exportar então mais um componente. Ainda dentro dessa linha, esse rol, que é o botão, né? Então aqui eu estou exportando o label e o edit aqui o botão localizar. Esse botão aqui. E mais um form group, que será então o botão no. Esse VTN no. Então todos esses três nessa linha. Como falei, o botão de excluir e o botão de editar estarei colocando dentro do grid. Como é que eu faço para exportar então agora o grid? Eu vou colocar em outra linha. Terminei essa linha, lembrando que uma linha em Bootstrap ela é dividida em 12 colunas, então eu posso ajustar isso aqui. A princípio aqui eu estou colocando um após o outro, mas eu posso ajustar tamanho de colunas, quantas colunas eu gostaria que cada elemento desse ocupasse. Então mais uma linha e vou agora exportar o dbGrid. E posso agora também exportar o meu btn fechar. Vou colocar aqui uma classe, então, colocando vírgula aqui, eu vejo os parâmetros dessa função, né? VCL objeto, CSS classe, de botão, vou colocar close. Ele vai já puxar um CSS. Então aqui já é mais uma informação do 2Bridge. Essa parte de CSS eu poderia colocar o CSS que eu quisesse, né? Ia lá na página do Bootstrap e via lá um botão do jeito que eu queria e copiava o CSS e colava aí entre aspas. Mas eu posso usar já as classes pré-definidas do framework. Então, a exportação da minha tela é isso aqui. Já está pronto aqui. E agora falta eu chamar essa tela do menu principal. Na LCL do Windows, eu utilizaria dessa forma, mas agora, como é uma instância, eu vou usar de outra maneira. Então, como será a chamada aqui do form consulta de tipo? Então, vou fazer dessa forma. Se for igual a new, create instância. Não vai ser show modal, porque eu não vou querer que esse form fique preso e às vezes eu chamo outro form e ele continua preso na memória. Então, a gente vai tratar a questão da destruição desse form, né? Liberar ele, então, da memória. Mas, isso aqui, se for com o tipo, for new, né? Então, ele não existe ainda a instância dele, eu crio e dou um show. Antes de prosseguirmos aqui, de testarmos, temos que fazer mais uma alteração. Por quê? Porque esse form com tipo, ele vai depender do banco de dados. Então, aqui eu tenho os erros, né? Eu quero fazer query, montando aqui para essas tabelas, e tem um data model. Então, eu também vou ter que converter o data model e fazer pouca alteração para que ele funcione e criar esse data model, né? A gente viu que não tem nenhum formulário sendo criado no momento da inicialização do programa. Então, eu vou criar o data model. Eu vou ver agora onde criá-lo, né? Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Abrir meu data model. Vou tirar essa questão aqui também da variável. E aqui público eu vou colocar create instância. Também vou chamar aqui a assinatura do. Aqui também cria uma instância do data model. Então, cria function. Cria aqui a criação da instância do data model. E criei também essa procedure create instância. Vou tentar preparar também para o D2Bridge. Onde eu vou criar ele, né? Então ele tem que ser criado. Como eu estou trabalhando na web, cada usuário é uma instância. Então eu vou criar cada usuário um data model. E onde eu faço isso? Na estrutura aqui de uma aplicação D2Bridge, quando a gente criou o Wizard,
ele cria aqui algumas units, né, de template, que a gente vai ver no próximo vídeo. Essa unit que tem o nome da aplicação, que é a unit principal, e a unit de sessão, WebLive sessão. Então vamos criar aqui. Quando? Então vai ser aqui, ó. Ao criar então essa sessão, eu vou criar o data model. Bom, então toda vez que um usuário logar, ele vai criar um data model, cria esses formulários também a cada usuário e vai poder então ele localizar aqui na memória esses endereços corretamente. Vamos testar. Eu estou colocando users, né? Outra coisa que faltou também aqui no nosso data model, para ele ficar completo, é as users, né? Vou colocar aqui abaixo da implementação. O botão está errado. E trabalha com WebSocket, né? Quando estava fora do ar, ele mostra que a aplicação está fora. Agora que voltou, ele automaticamente já aciona aqui nossa página. Cadastro de contas. Pronto, funcionou. Temos aqui então a nossa tabela, puxou os dados. Agora, qual o problema? A gente perdeu aqui o menu. Então, esse menu aqui a gente precisa que ele volte a aparecer. O botão fechar ficou desse tamanho todo, né? Botou também a funcionalidade do botão fechar. Mas aqui, o buscar que está funcionando no Windows continua funcionando aqui. E o novo também. Ele iria abrir uma nova tela. Só que também a gente precisa configurar aquela tela de cadastro. Então vamos corrigir isso. Diminuir esse botão, colocar uma funcionalidade e manter aqui o nosso menu lateral, né? Estava da seguinte forma, né? Para que ele mantenha aqui esse menu em todos os formas. Temos duas maneiras de fazer isso. Uma maneira é herdar esse consulta tipo de forma principal. Uma maneira é assim. Eu vou mostrar para vocês como é que fica. Outra coisa, esse botão, deixa eu já colocar ele no form grupo. Aproveitando que a gente está aqui nessa parte de exportação, a gente está usando aqui VCL objeto, né? DD VCL objeto, VCL objeto. Mas a gente poderia usar, né, como é Lázaro, seria isso aqui, né? VCL objeto. Para manter compatibilidade com Delphi, vamos deixar o VCL objeto mesmo. Poderíamos depois também, se quiser, fazer a ponte desse projeto para Delphi e vice-versa. Então, VCL objeto fica compatível tanto para Lázaro como para Delphi. Só essas alterações, vamos ver como é que ficou. Então, já temos o botão aqui menor, faltou funcionalidade, não criamos ainda. E o menu lateral continuou. O problema é que quando eu herdo ele do forma principal, ele mantém essas coisas aqui que tinha no forma principal. Talvez eu não queira isso. Queria que ele só abra aqui o formulário com as informações que eu desejo, não toda essa parte aqui, né? Por exemplo, o home aqui, ó, tá vendo? Está aqui, esses mesmos dados, ele manteve aqui, então. Então talvez não seja dessa forma. Então eu quero só o menu, ao invés de todo o form, né? Sendo a herança, ele vai puxar tudo. Deixa eu... Vamos corrigir essa parte. Seria outra forma de eu herdar esse menu lateral, né? Então, primeiro aqui, deixa eu colocar uma funcionalidade aqui. Close. E volto a herdar então do D2 Grid Form. Continuo aqui. E vou usar agora, né, essa classe aqui, ó, template. É claro que eu não vou usar ainda um template HTML, CSS, mas eu vou usar uma funcionalidade que há nessa classe que me permite, então, compartilhar esse menu. Então, primeira coisa, eu descomento isso aqui, o que ele chama essa classe, e vou colocar aqui no Uses.
D2Bridge for template. Não preciso dela aqui. E vou trabalhar nela aqui. Então ela tem aqui um construtor, e nesse construtor eu vou chamar, no caso, aquele form principal. Vou colocar ele aqui na users. Eu vou usar dessa forma aqui. Com DD Bridge, itens ADD, side menu, o main menu do form principal, ou seja, todo formulário que eu for usar e adicionar no use lá essa classe de template, ele vai criar então isso aqui comum a todos, sendo que ele só vai exportar o menu e não aqueles labels. Eu exporto só o menu. Aqui a gente tem cadastro de tipo de contas receber. Vamos voltar aqui para o home. Sistema de controle de contas a pagar e receber. Tá vendo? Então é diferente. Exportou só o menu e manteve aqui. Fechar aqui, vamos ver se está funcionando. Voltou para o dashboard. Está tudo certinho. Falta o quê? Eu abri a outra tela que me permite cadastrar, né, e salvar os dados. E além disso, colocar os botões aqui de excluir e de editar. Vamos fazer isso. Para concluir esse vídeo, na próxima aula a gente vai transformar essa aplicação usando templates. Então, vamos lá no formulário, card tipo. Mesma coisa. Eu preciso daquelas pulseiras, né? Claro que eu só estou usando essa primeira por enquanto, mas já deixo preparado para o futuro, né? Poder usar as outras de renderização. Tiro aqui a função global, a variável global e coloco como function. Deixa eu colocar aqui em forma para ficar melhor o nome da formulário. Vou colocar de tipo. E se alterou, alterou. E agora minha preocupação é só com a exportação, né? Esse bloco aqui já não vai ser mais isso aqui. Já não tem mais grid, nós aqui, então vamos alterar aqui a nossa exportação de tipo, que a gente tem outros componentes, né? Tem label, DVDits, então vamos consertar. E tem esses dois botões. Vou aqui na colinha para ficar mais rápido. Então coloquei uma linha, coloquei o delivery código, isso aqui. Estou usando o capture dele, para só alterar lá, ele já vai alterar na web, então está aqui, e o DBE código. Na outra linha, descrição, e na outra linha, estou colocando dois campos, um ao lado do outro, o grupo e o tipo. DBL grupo, que é um lookup, e um DBC, que é um combo box. E usando aqui os labels, e estou usando CSS para alterar então aqui, por exemplo, no primeiro campo, não usei CSS, no segundo eu pedi para ele ocupar as 12 colunas. E já nesses aqui eu pedi para ele dividir meio a meio, né, 6 colunas cada um. Falta agora os botões, esses dois botões. Vou usar mais uma funcionalidade do framework, que é para alinhar esses botões à direita. Vai ficar assim. Esse código depois eu vou botar no GitHub, viu? Vai ter descrição para vocês baixarem esse código. Então, coloquei mais uma linha e usei aqui o HTML div, ao invés de ser um form group ou um rol. Para quê? Porque eu posso alinhar ele à direita. E adicionei nessa div, né? Alinhada à direita.
os botões salvar e cancelar, e já coloquei aqui o CSS de cada um para ele pegar cor, ícone, e ficar tudo padrão. Já, como eu falei, eu posso usar aqui qualquer CSS, é só botar entre aspas. E posso até combinar CSS, desde que eu faça assim. Mas separe, né? Poderia botar aqui outro CSS. Vou colocar já tudo entre aspas a minha formatação. Então, aqui é a minha exportação dessa tela, né? Código, descrição, o local com logox do grupo e o tipo, se é despesa e receita no como box. E aqui no rodapé meus botões. Vamos mudar aqui a chamada. Por exemplo, no ele estava fazendo dessa forma e vamos fazer em formato de 2 bit. Esse vídeo eu vou colocar apenas como abrindo outra tela, mas na próxima aula a gente vai ver também o pop-up. Aqui o erro para não editar, né? Daqui a pouco a gente corrige logo, né? Então, e igual new, né? Falando na chamada antiga, né? Aqui ele está descomentado, aqui já no card type, porém, faltou colocar no use. Ele vai precisar disso aqui também nesse formulário para poder chamar o menu lateral. Abriu aqui um novo, nós vamos no próximo vídeo colocar em pop-up, né? Vamos abrir a mesma tela. Vem aqui o cancelar, voltou para essa tela e fechar. Está tudo funcionando. Para concluir, vamos colocar apenas os botões aqui de editar e excluir. A gente já tem ele na nossa aplicação Windows, que são esses aqui. Já tem o código aqui, né? Então já está funcionando aqui. Falta agora a gente colocar para aparecer no grid. Para isso, a gente vai usar uma daquelas procedimentos de renderização que eu falei. Então, tem o procedimento de exportar em cima. E tem também essas outras duas. A gente vai usar essa aqui, init control. Pega aqui na colinha e vou explicar para vocês. Então, aqui eu vou fazer uma alteração na hora de renderizar esse componente. Então, o que eu faço? Se o control que vem aqui como parâmetro com um dbgrid, então eu também configurando aqui a questão de linhas por página e o máximo de registro, aproveitando essa ocasião, mas o importante aqui é que eu vou adicionar as colunas, né? Então, se for dbgrid, com ele, né, eu adiciono a coluna, vai ter o índice zero, quer dizer, ela vai estar no começo, poderia colocar ela no final, só contar as colunas e colocar o índice que eu quisesse, no meio, tudo faz. Tem o tipo de ações, a largura, e dentro dessa coluna eu vou incluir dois botões, o botão Edit e o botão Delete. Eu vou deixar sem capture só para ficar com o ícone, né? Ele já, daqui dessa classe, ele já puxa o ícone copiado. Estou ligando eles aos meus botões editar e excluir. Se eu for compilar agora, vai dar um erro. Nesse um clique, né? Que ele não está conseguindo, como diz aqui, associar os parâmetros, né? Então, a solução para poder usar nesse formato é mudar aqui o modo
e botar essa compatibilidade com o Dell. Fazendo assim, então ele vai funcionar. Pronto, já temos aqui os botões, excluir, né, já em formato web, já usando o padrão, e temos o editar. Claro que está abrindo em outra janela, mas a gente vai fazer com que ele abra na mesma janela no próximo vídeo. Está quase pronta essa parte. Depois também no próximo vídeo a gente vai mostrar como usar um template. Um template que pode ser um daqueles gratuitos que vem com o framework ou pode ser qualquer outro template que você bate na internet. Template Bootstrap. Depois vamos deixar o link para download da fonte do GitHub na descrição do vídeo. Vocês podem baixar gratuitamente e testar. Corrigir aqui a dashboard, né? Escrevi errado, que não leio. Então curta, comente, se inscreva no canal e essa série vai continuar. Estaremos semanalmente publicando o vídeo na medida do possível. Então, ficamos por aqui e até mais.